Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 141 da nossa leitura da palavra em ordem cronológica, nós vamos ler os capítulos 22 e 23 do segundo livro de Samuel e o capítulo 57 do livro de Salmos. Vamos à leitura? Segundo Samuel, capítulo 22. Cântico de Davi em ação de graças. Davi falou ao Senhor as palavras desse cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Ó Deus, tu me salvas da violência. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos, porque ondas de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror, cadeias infernais me envolveram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos céus e se abalaram, porque ele está virado. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador saiu da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, foi levado sobre as asas do vento. Por abrigo, pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam. O Senhor trovejou desde os céus, o Altíssimo levantou a sua voz, atirou as suas flechas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os dispersou. Então se viu o leito do mar e se descobriram os fundamentos do mundo, pela repreensão do Senhor, pelo sopro irado das suas narinas. Do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou das águas profundas, livrou-me do forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. O Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me afastei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estão diante de mim, e não rejeitei os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Por isso o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a minha pureza na sua presença. Para com quem é fiel, fiel te mostras, com o íntegro, também íntegro, com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível. Tu salvas o povo humilde, mas com um lance de vista abate os orgulhosos. Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama a luz nas minhas trevas, pois contigo posso atacar exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo a não ser o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele aperfeiçoa o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste o caminho sob meus passos, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e só voltei depois de ter acabado com eles. Acabei com eles, esmagando-os a tal ponto que não puderam se levantar, caíram sob os meus pés. Pois me cingiste de força para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiavam eu os exterminei. Olharam, mas não houve quem os salvasse. Olharam para o Senhor, mas ele não respondeu. Então os moí como o pó da terra, esmaguei-os, e como a lama das ruas os amassei. Dos conflitos do meu povo me livraste, e me fizeste cabeça das nações. Um povo que eu não conhecia me serviu.
Os estrangeiros se mostram submissos a mim. Bastou-lhes ouvir a minha voz, logo me obedeceram. Os estrangeiros fraquejaram e, tremendo, saíram das suas fortalezas. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me tirou do meio dos meus inimigos, sim, tu me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste dos homens violentos. Por isso eu te glorificarei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de misericórdia para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. 2 Samuel, capítulo 23. As últimas palavras de Davi. São estas as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do amado salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meio de mim, e a sua palavra está na minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse. Aquele que governa o povo com justiça, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Não é assim que a minha casa está para com Deus, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna. Em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Porém, os homens malignos serão todos lançados fora como espinhos, pois não podem ser tocados com as mãos. Mas quem quer tocá-los se arma de ferro e da haste de uma lança, e serão totalmente queimados no fogo ali onde estão. Os valentes de Davi. São estes os nomes dos valentes de Davi. Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 homens e os matou de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a batalha. Quando os filhos de Israel já se haviam retirado, ele se levantou e atacou os filisteus até lhe cansar a mão e ficar grudada na espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para pegar os despojos. Depois dele vinha Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram a Elei, onde havia uma plantação de lentilhas, e o povo fugia dos filisteus. Sama pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu, e matou os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. No tempo da colheita, 3 dos 30 chefes desceram à caverna de Adulão, onde Davi estava, e uma tropa de filisteus tinha acampado no vale dos Refaíns. Nessa época, Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Davi suspirou e disse: Quem me dera beber água do poço que está junto ao portão de Belém. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto ao portão de Belém e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor e disse: Longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram, colocando em risco a sua vida? E assim não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era chefe de 30. Este, empunhando a sua lança, atacou 300 homens e os matou, e tinha nome entre os 3. Ele era mais nobre do que os 30 e se tornou o chefe deles, contudo não chegou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabizeel e realizou grandes feitos. Ele matou 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia na mão uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém não chegou aos primeiros 3. Davi o pôs sobre a sua guarda. Entre os 30 figuravam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Sama, Arodita,
Elica arodita, Elis pautita, Ira filho de Iques tecoita, Abiezer anatotita, Mebunai usatita, Zalmon aoita, Maarai netofatita, Elebe filho de Baaná netofatita, Itai filho de Ribai de Gibeá dos filhos de Benjamim, Benaia piratonita, Idai do ribeiro de Gaás, Abialbon arbatita, Asmevete barumita, Eliaba saalbonita, os filhos de Jazem, Jonatas, Sama ararita, Aião filho de Sarar ararita, Elifelete filho de Asbai, filho de Umacatita, Eliã filho de Aitofel gilonita, Esrai carmelita, Parai arvita, Igal filho de Natã de Zobá, Bani gadita, Zeleque amonita, Naarai beerotita, o que carregava as armas de Joabe filho de Zeruia, Ira itrita, Garebe itrita, Urias eteu, ao todo eram 37. Salmos capítulo 57. Louvor pela bondade de Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Dos céus ele me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que procuram me destruir. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. A minha alma está rodeada de leões, ávidos por devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os teus dentes, espada afiada é a língua deles. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilha a tua glória. Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram uma cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Acorde, ó minha alma, acordem lira e harpa. Quero acordar o alvorecer. Eu te darei graças entre os povos. Cantarei louvores a ti entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilha a tua glória. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã.